O Senhor Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito para levá-lo para Canaã. Esse era um destino, mas esse era um destino geográfico. O Senhor ia levá-los para a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão. Mas qual era o propósito teológico do Senhor? O que o Senhor queria fazer? Para onde o Senhor queria levá-los espiritualmente? Para onde o Senhor levou os israelitas? Veja lá o texto de Êxodo 19, verso 4. Tendes visto, tendes visto o que eu fiz para os egípcios, como vos levei sobre asas da águia e vos acheguei a mim? Para onde o Senhor queria levá-los? Está nesse verso, vos acheguei a mim. O Senhor trouxe para perto de mim, trouxe para junto de mim. O propósito, a prioridade do Senhor era trazer o seu povo para perto de si mesmo. O período da escravidão certamente tinha afastado o povo de Deus do Senhor. Por quê? Ora, a convivência com os egípcios durante muitos anos, séculos, fez com que eles se aculturassem, ou parcialmente se aculturassem, assimilassem também a cultura egípcia, os seus deuses. Passaram então a estar longe do Senhor, não próximo como o Senhor gostaria. Mas o Senhor sempre quer ter o seu povo junto, o Senhor quer ter os seus filhos junto de si. Veja lá o texto da nossa lição. Quando nos afastamos, Deus nos procura e nos chama de volta. O melhor exemplo dessa verdade está no Éden, quando Adão e Eva pecaram e se esconderam de Deus. E o Senhor perguntou: onde você está? O Senhor foi buscá-los. É claro que o Senhor sabia onde eles estavam, mas o Senhor foi buscá-los. Ele sempre dá o primeiro passo. Jesus chamou: venham a mim todos os que vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Isso está em Mateus 11, 28. O chamado de Jesus é universal. Vejam como diz o verso: venham a mim todos. Todos, ninguém é excluído. O Senhor chama a todos. Outro verso, o verso áureo da Bíblia: porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, esse é o plano de Deus, que todos se acheguem a Ele. Nosso destino eterno depende da nossa resposta. O chamado é universal, mas a resposta ao chamado é absolutamente pessoal. Nosso verso, para memorizar, esclarece o porquê o Senhor nos traz para junto dele. Viram o que eu fiz para os egípcios e como os levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se vocês ouvirem diligentemente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vejam, irmãos, aí o propósito de Deus aparece, mas aparece antes uma condição: se vocês ouvirem atentamente a minha voz. Se ouvir a voz de Deus, então, o que vai ser? O tesouro especial, minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Um tesouro especial, minha propriedade exclusiva. Por que o Senhor faz isso, irmãos? Porque Ele nos ama, por conta do seu amor. Mas ainda vocês serão também reino de sacerdotes. O que fazia o sacerdote, irmãos? O sacerdote fazia a mediação entre Deus e o povo. O sacerdote oficiava os sacrifícios. E agora, então, um reino de sacerdotes. Não um reino de sacerdote como a tribo levita, sacerdotes que operavam lá no santuário, mas sacerdotes que possam abençoar todas as nações do mundo. Pode ser um meio de bênção para todas as nações do mundo. E vocês vão ser uma nação santa. O que é uma nação santa? Uma nação santa é uma nação separada das outras nações. Fundamentalmente é uma nação religiosa. Esse é o plano de Deus para nos trazer hoje também para perto dele. Que nós sejamos o seu tesouro especial, a sua propriedade particular, um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Nessa semana, irmão, nós vamos considerar a aliança do Senhor, a aliança que o Senhor fez com o seu povo no Sinai. Vamos considerar também a lei de Deus, que é o tratado dessa aliança, o que contém essa aliança. E vamos então aprender nesse texto de Êxodo, do Êxodo 19, Êxodo 20, vamos aprender um pouco mais sobre o plano de Deus para cada um de nós. Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos um texto bíblico para estudar nessa semana, estudar com carinho, estudar com tempo, despendendo tempo para aprender as verdades bíblicas. Nos ajude para que possamos fazer assim. Abençoa, Senhor, todos os outros aspectos da nossa vida, que estejamos sempre tranquilos, sabendo que o Senhor tem nos conduzido, e o Senhor nos ama, e o Senhor quer que nós sejamos uma propriedade particular. Nos abençoa nesse sentido, eu que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, uma boa semana para todos nós. Vamos estudar mais esse texto bíblico, Êxodo 19, Êxodo 20. Vamos estudar e ver como o povo de Israel se comportou nesses dias, quais foram as mensagens que o Senhor deu para o povo de Israel nesses dias. E que essas mensagens sirvam também para nós. Tenham uma feliz semana.